A sua loja virtual é um desastre na internet, ou seja, não gera vendas, não tem resultado financeiro dos produtos e serviços que você coloca online? Você é empreendedor, você está colocando energia, tempo, dinheiro, investindo dinheiro por meio de publicidade online, mas não tem tido os resultados? Ou você é um colaborador, trabalha numa empresa, mas olha o e-commerce, uma loja virtual, como uma segunda fonte de renda, mas também não consegue gerar resultados? Este vídeo é exatamente para você. Tentar compreender alguns dos principais erros que eu venho percebendo. São 14 anos que eu tenho negócios, a maior parte relacionado ao digital, à internet, a lojas virtuais. Então eu quero trazer para vocês algumas situações que eu venho percebendo, especialmente nos últimos tempos, que têm sido desafios que muitos não conseguem transpor e, por consequência, não conseguem gerar vendas. Dentre os principais pontos que eu vou abordar aqui hoje são: a primeira situação vai ser relacionada à construção de audiência e geração de tráfego para que você tenha venda, ou seja, não adianta ter loja virtual se não tiver pessoas acessando. O segundo ponto é relacionado às redes sociais. Dá para vender pelas redes sociais? Quais são as mais adequadas? Quantas eu devo investir para ter o resultado que eu quero? Você tem investido dinheiro, recursos em publicidade digital, mas não tem tido resultado? Quais são as principais redes sociais ou mídias digitais que eu devo investir para poder ter mais resultados? Outro ponto também que muitos questionam é a questão dos marketplaces, ou seja, é interessante vender por meio do Mercado Livre, Amazon ou ter a minha própria loja virtual. Então hoje eu vou abordar esses 4 pontos para que você possa compreender um pouco mais como gerar mais resultados para o seu negócio. E eu peço que, se você tem interesse em mais assuntos relacionados ao crescimento do seu negócio, ao crescimento profissional, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas e comentários aqui abaixo para que a gente possa interagir e aprender juntos, tá joia? Mas vamos ao primeiro ponto, que é a questão da geração de tráfego, ou seja, criar uma audiência totalmente direcionada para o tipo de produto ou serviço que você vai vender na internet. E aqui está uma chave muito importante, porque eu percebo que muitos empreendedores, muitas pessoas que pretendem entrar no mercado online, eles olham simplesmente já no momento: olha, eu vou vender, um celular está aqui, vou fazer um post, um anúncio, vou impulsionar e morreu. E não deve fazer isso. O importante é você olhar um ambiente online como algo de médio e longo prazo, algo para 1 ou 2 anos. Não que você vai esperar 1 ou 2 anos para começar a vender. Porém, se você não compreender quem é o seu público, onde ele está, o perfil dele, homem, mulher, faixa etária, região do Brasil ou até mesmo fora do Brasil, onde esse pessoal vai estar, se você não criar uma forma de comunicação com eles, você simplesmente terá somente mais uma loja virtual. E aí, André, mas como que seria o primeiro passo? Olha que interessante, vou falar aqui o exemplo que eu tive, que tem um resultado que talvez sirva para você, tá joia? Um dos pontos que eu fiz, já observando há uns 4 anos atrás, foi a questão de criar fanpages no Facebook, onde eu abordava assuntos específicos. Então vamos lá. No meu caso, eu tenho 3 empresas. Uma há 14 anos, que trabalha com desenvolvimento de sites, lojas virtuais, e-commerce. A gente tem mais de 4.500 clientes em 600 municípios do Brasil. Isso desde 2006. A segunda empresa, que começou por volta de 2014, a gente trabalha com educação corporativa, tendo dentre os produtos e serviços atividades lá no Vale do Silício, na Califórnia, região onde fica Google, Facebook e outras empresas que você utiliza no dia a dia. E uma terceira no setor de varejo aqui no Brasil desde o ano passado. Tá, mas o ponto é, o que eu fiz? Inicialmente, pelo grupo de V8 que nasceu em 2006, eu trabalhei muito com a questão de compreender o mercado por meio de Google Ads. Funcionou bem naquele momento e funciona até hoje. Mas o que eu percebi, especialmente de 4, 5 anos para cá, que foi início de 2014, eu percebi o seguinte, que criar conteúdos por meio de fanpages, compartilhando conteúdo, criando conteúdo próprio sobre negócios, crescimento, mercado e compartilhando conteúdo de terceiro, deixando muito claro que compartilhando, quando eu digo, pegando o conteúdo da Isto é Dinheiro, da Época Negócios e outras empresas que abordam assuntos de negócios, compartilhando nessas fanpages, eu comecei a criar um público e uma audiência. Dá só uma olhadinha aqui no caso abaixo, canal M8, vou deixar o link aqui embaixo. Hoje eu tenho mais de 130 mil seguidores, que gera aproximadamente mais de 300 mil pessoas alcançadas por semana. Como nesse caso eu trabalho muito com conteúdo de negócios, os produtos que eu vendo que são relacionados a negócios, ou para quem quer alavancar o seu negócio, site, loja virtual, ou até mesmo uma missão de negócios para o Vale do Silício, o que aconteceu? Eu fui criando esse conteúdo para esse público. E aí tem uma curiosidade, o meu público ele não é para homem ou para mulher.
Só que nesse meio tempo, o que foi acontecendo o público que teve uma maior aderência para esse tipo de conteúdo que eu colocava era o público masculino. Em torno de 80% é masculino e tem a faixa etária que vai de 23 a 45 anos. Olha que interessante. Dentro disso, eu comecei a compreender quais tipos de produtos e serviços eu poderia trabalhar com eles. Então, no teu caso, qual é o seu produto? O que você vende? É um produto fitness? É um produto que ajuda a solucionar algum tipo de problema? Não, é celular? Ou seja, qual é o tipo de produto que você quer vender e qual o tipo de audiência que você pode trabalhar para chegar nesse objetivo? Então, esse é um ponto que você deve observar e talvez gere um tempo maior para você começar a brincar, começar a desenvolver esse tipo de atividade de conteúdo até gerar uma atração, mas é muito interessante por dois motivos. Primeiro, porque você vai entender e compreender o seu público. E o segundo ele vai ganhando peso. E gente, mas pô, eu não tenho nem 1000 seguidores, vou começar hoje do zero. A questão dê o primeiro passo, comece. É bem interessante o seguinte, não importa se você vai ter 1000, 10.000, 100.000 seguidores, o que importa é o quanto esse público vai interagir com o seu produto e serviço e, obviamente, gerar venda no final do mês. Até porque o número de seguidores não paga a conta. O que paga é vendas. E dentro disso, o importante é você começar a trabalhar o conteúdo, porque a hora que você lança a sua loja virtual, eu até sugiro que você não coloque um anúncio de produto ou serviço, mas você simplesmente crie algum tipo de artigo, tenha algum tipo de conteúdo, seja texto ou vídeo, não importa qual facilidade que você tenha, joga ele para dentro da sua loja virtual com um conteúdo interessante, que realmente ele traga uma dica, uma sacada, uma oportunidade e dentro disso você acaba gerando uma venda, porque você gera uma audiência. E a audiência, gente, é como se fosse uma estatística. Se você leva 10 pessoas, ou seja, gera um tráfego de 10 pessoas para o seu site, para a loja virtual, a chance de você vender é quase zero. Se você manda 1000 pessoas para a sua loja virtual, a chance de venda, uma ou duas vendas, começa a existir. Quando você manda mais de 10, 20 mil pessoas para a sua loja virtual, a chance de você ter 10, 20 vendas já começa a aparecer, já começa a ser um resultado interessante. Então é aquela história. O brasileiro, por necessidade, acaba indo para a loja virtual já como o ponto final, quando na verdade ele deveria fazer a lição de casa antes para ter o resultado. Então fica aí a primeira dica, tá joia? O segundo ponto tá, André, eu vou criar essa audiência, eu vou criar esse público, mas por onde eu começo? Hoje eu tenho Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Qual é a melhor rede para que eu possa trabalhar? Até um tempo atrás, e quando eu digo um tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, logo depois que comecei a brincar com essa questão de geração de conteúdo para a internet, foi a questão do seguinte, eu ia a muitas palestras e o pessoal falava, não, é melhor você focar mais na rede social A ou B, depende do seu produto. Eu comecei fazendo isso. Só que eu sou inquieto e eu filtro muito o que eu estudo, o que eu participo, eu filtro muito, mas eu gosto de fazer testes AB. Até porque eu acho que hoje em dia, com tanta loucura que é o dia a dia, você ficar somente preso a um conteúdo teórico acaba não te permitindo testar outras áreas e situações que às vezes o seu concorrente não está. E dentro disso, o que eu fiz? Eu comecei pelo Facebook, até pelo canal M8, mas eu comecei depois a brincar com o Instagram, com o LinkedIn e também com o YouTube. Olha que interessante, o YouTube, de forma muito despretensiosa, o canal é muito pequeno, mas se você quiser ajudar aqui com like, se inscrevendo no canal também, eu agradeço muito, mas olha só, ele já tem mais de 2.000 inscritos. E mais interessante que isso, não é nem a questão do número de inscritos, já está com aproximadamente todos os vídeos somados com mais de 190 mil views. Eu já fiz vendas de missões para o Vale do Silício e até de site, vindos inicialmente aqui pelo YouTube. Então o que acontece? Da mesma forma, gerando conteúdo, gerando informação, de alguma forma você cria uma conexão com as pessoas. Eu comecei com o YouTube, eu não tenho uma facilidade grande com vídeo, então eu comecei e parei. Faz uns 6 meses que eu comecei a ser mais ativo, criei uma regularidade, uma frequência de conteúdo para postar aqui, e aí eu falei, não, agora vai, eu coloquei como desafio pessoal. Mas eu vou ser bem sincero, num primeiro momento eu tive muita dificuldade com isso, como tenho até hoje. Mas eu comecei a brincar lá, no primeiro momento não senti muita firmeza, fui para o Instagram, comecei a trabalhar com conteúdo no Instagram, eu percebi que ali a abrangência, o alcance, o engajamento era muito maior, também comecei a ter um resultado lá, vou deixar inclusive aqui embaixo também para você seguir. Hoje eu tenho em torno de 52, 53 mil seguidores e eu percebo que realmente ali o público é muito mais engajado.
O LinkedIn já tem há muito tempo também, mas antigamente eu tinha, criei ele lá e deixei ele morto. De uns 2 anos para cá, comecei a criar muito pequenos conteúdos de 2, 3 linhas e eu comecei a ter um engajamento muito mais alto. Saí de 1.000 e poucas conexões de seguidores para aproximadamente 3.400 seguidores e conexões. Isso daí também me trouxe uma visibilidade. Aí você fala, André, mas tem que estar em todos e tudo gera resultado? O que eu percebi é que para você gerar uma autoridade no assunto, é importante que você esteja no maior número de redes sociais possível. Agora, óbvio que entre o que é urgente e o que é importante, você deve talvez ter uma atualização maior ou menor para algumas redes. E das que você percebe que já começa a ter um engajamento ou um resultado maior, você deve focar, obviamente, para gerar mais resultado. Mas a minha sugestão é, trabalhe a maioria das redes sociais que façam sentido para o seu negócio. O LinkedIn, por exemplo, é muito corporativo. Para muitos dos casos, não vai funcionar. Se você vende um produto fitness, se você vende um produto ali que não esteja talvez tão alinhado com o perfil de atividades ali no LinkedIn, talvez você não tenha resultado e não faça sentido nenhum. Então estude quais redes sociais faz mais sentido e resultado para você. E antes que alguém fale, puxa, mas o Facebook eu nem vou investir porque ele já está numa queda. Olha, se está numa queda ou não, quanto tempo ele vai levar para cair ou não, eu não sei, mas ele gera muito resultado. Então, não deixe de apostar ainda no Facebook, porque funciona muito bem para vendas, perfeito? A quarta e última observação aqui, que eu vejo muita gente tendo dúvida, eu devo vender, ter uma loja virtual própria ou devo somente trabalhar com os marketplaces? Por exemplo, com o Mercado Livre, com a Amazon, ou seja, utilizar a força deles para poder vender. Eu acredito que, dependendo do seu produto ou serviço, você pode trabalhar com os dois sem problema nenhum. E até recomendo, porque às vezes eu saí daquele campo muito do que eu acho para o campo do tipo, o que as pessoas estão dispostas a comprar, onde elas vão me achar. Porque às vezes a gente acha que não, é melhor ter loja virtual porque lá não tem concorrente, ou eu acho isso e aquilo, e não é bem assim. Quando a gente joga algo para a internet, o que vai funcionar, o que vai realmente lhe trazer um resultado ou não, é a forma como as pessoas enxergam o seu negócio. Então a minha sugestão é, ter a loja virtual é importante por quê? Porque é o seu canal próprio. Se um dia acabar o Mercado Livre, se um dia por algum motivo excluírem o seu perfil por algum motivo lá no Mercado Livre, você vai ter a sua loja virtual, ou seja, você não precisa começar do zero em algum momento da sua vida. Então a minha sugestão é, trabalhe os dois, não importa qual você vai destinar mais energia e mais tempo, mas comece validando, porque a resposta, com certeza, em termos de resultado, poderá ser melhor ou pior para uma ou outra situação. Mas a questão é, você vai ter que investir um pouquinho de dinheiro. Seja, se você tem pouca disponibilidade de recursos no primeiro momento, não importa, comece investindo pouco, mas comece a brincar, especialmente na questão do Facebook e do Instagram, que lá você consegue direcionar, impulsionar um post, impulsionar um conteúdo direcionado para um público e um perfil específico. Então, dos 4 pontos que eu observo assim, que realmente fazem sentido para que você possa dar um primeiro passo rumo a resultado, esses são os principais. E se você gostou do conteúdo, se você tem mais dúvidas, deixe nos comentários abaixo, traga para que eu possa pesquisar para você e a gente possa aprender junto. Se inscreva no canal, deixe um comentário abaixo, deixe um like para que a gente possa crescer e levar ao máximo possível para outras pessoas, para outros empreendedores que têm esses mesmos desafios que todos nós. Abraço e até o próximo vídeo.